Olá, cajus de titãs. Vamos falar sobre um dos King Kongs mais poderosos e incríveis. Bom, vamos lá. O King Kong de 1976. Pois é, o King Kong desse filme é um dos King Kongs mais brutais e aterrorizantes. Eu lembro que quando vi, era um dos principais onde eu ficava com bastante medo. Esse King Kong tem uma aparência bem similar a um gorila. Pelo que eu me lembre, ele foi inspirado no clássico King Kong de 1983 e que na época foi um remake. Um remake bem diferenciado, onde não tinha muitos dinossauros nem muitas criaturas. O foco era totalmente nesse King Kong. A relação dele com a humana era um pouco diferente dos outros, claro, mostrando claramente que o Kong era apaixonado, mas tinha interesses um pouco mais sérios com ela, interesses mais 18, se eu posso dizer assim. Apesar disso, esse King Kong mostra uma agressividade, dá pra ver que seu comportamento é claramente de um gorila muito agressivo com os seres humanos, no caso, agressivo com os caras que tentam resgatar a mulher, que eu esqueci o nome. Esse King Kong mede oficialmente 15 metros de altura e é um dos maiores King Kongs que tem. Sim, ele é maior do que o King Kong de Peter Jackson. Apesar disso, uma das coisas que mais me fez ter medo na minha infância é que sua aparência era bem assustadora. Era um King Kong que era feito para dar aterrorizante e ao mesmo tempo para intimidar. O King Kong foi feito baseado em alguns gorilas, principalmente no gorila da montanha. Apesar disso, esse gorilão ele fica a maior parte do seu tempo em bípede, andando sobre duas pernas quase o filme todo, ou se não me engano o filme todo. Seu rugido é muito estrondoso e que dá medo em qualquer um. Eu devo dizer que quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu me surpreendi bastante, pois era uma temática e uma versão diferente do personagem. Mesmo que tivesse outras versões do personagem King Kong, essa foi uma das versões que mais me agradou. Eu já tinha visto a versão de Peter Jackson, então eu fui correr atrás e procurar se tinha outros filmes do personagem, e realmente tinha. Esse King Kong foi um dos melhores que eu poderia conhecer. Um King Kong realmente muito forte, incrível e que tem uma agressividade como nenhum outro. Ele pode até lembrar vagamente o Kong do Monsterverse, se você forçar a barra. Na verdade, lembra um pouquinho sim. O King Kong sempre foi uma criatura retratada com sua pelagem escura, meio amarronzada. Isso foi algo notório. A única versão que apareceu com Kong com pelos escuros foi do Peter Jackson. Pois é. Outra coisa bem interessante é que esse Kong, além de ter uma força descomunal e de ser muito agressivo, ele é a única coisa que consegue, entre aspas, acalmá-lo, é claro, a mulher. Mas esse Kong luta contra uma cobra e a batalha pra época é bem legal, apesar que hoje em dia os efeitos especiais não são grande coisa, mas é bem legal sim. Esse King Kong foi um dos poucos, antes do Kong da Ilha da Caveira ser lançado, foi um dos poucos a aguentar a artilharia. O exército literalmente massacrou ele de balas, atirou nele, fez ele sangrar e ele caiu de uma altura muito alta, que na época, se eu não me engano, era mais alta ainda do que o King Kong clássico, onde eu esqueci o nome daquele prédio onde ele cai, mas era mais alta ainda. Então, pessoal, ele cai de lá e ainda seu coração continua batendo. E na sequência, King Kong Lives, ele retorna. Claro, com um visual um pouquinho diferente, mas vou deixar para o próximo vídeo. Se vocês quiserem, se esse vídeo aqui bater uma meta muito grande, eu vou fazer outros vídeos de King Kong, tá bom? Mas é isso. Esse King Kong da era Heisei foi um dos melhores da época e teve várias premiações quando foi lançado.